Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Como é bom estarmos aqui nesse momento para juntos buscarmos a presença do nosso Deus, derramarmos a nossa vida e o nosso coração diante dele. Que neste momento, nesses próximos minutos, eu e você possamos aquietar o nosso coração e sermos lembrados de que o nosso Deus, ele reina sobre todas as coisas e a nossa história, a história de tudo o que existe, está caminhando para exaltar e glorificar o nome do nosso Rei. Por isso eu convido você, neste momento, a fechar os olhos e fazer junto comigo essa oração. Oremos. Pai Santo e bendito, graças te damos pelo teu grande amor, revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Graças te damos porque tu és o nosso Pai Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Graças te damos por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que morreu na cruz, para que através da sua morte os nossos pecados fossem perdoados e assim fôssemos reconciliados contigo para viver uma nova vida. Fala ao nosso coração, que a cada dia, Deus, possamos resplandecer, demonstrar, refletir o santo caráter que temos em Cristo Jesus. Que sejamos, ó Deus, canal, instrumento da tua graça, como discípulos do Senhor, para sinalizar e manifestar o teu reino neste mundo. Que em nome de Jesus o Senhor possa receber as nossas orações que colocamos diante da tua presença. Em teu nome, Jesus, nós oramos. Amém e amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a palavra do Senhor que nos convida a esse momento de oração, na nossa conexão de oração, hoje, dia 15 de junho, e a palavra do Senhor que nos chama a esse momento diz assim: Vós da descendência de Israel, bendizei a Deus nas assembleias, bendizei o Senhor. A palavra do Senhor também diz: Olha para mim e tem misericórdia de mim, pois estou desamparado e aflito. Alivia as tribulações do meu coração, livra-me das minhas angústias. Atenta para a minha dor e aflição, perdoa todos os meus pecados. E por fim, a palavra do Senhor nos diz: quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, que se assenta nas alturas, que se inclina para ver o que está no céu e na terra. Esse é o Deus que eu e você servimos, esse é o Deus que nós conhecemos na pessoa de Jesus, esse é o Deus que veio nos salvar dos nossos pecados e nos trazer nova vida com ele. É esse Deus que reina soberano, cheio de graça e de misericórdia, que nos oferece o seu perdão, que nos convida neste momento para a gente colocar a nossa vida e o nosso coração diante dele. Neste momento nós teremos mais uma palavra de oração e eu quero convidar você a colocar a sua vida, o seu coração diante do Senhor, derramando a sua vida, o seu coração, colocando diante dele cada uma das suas necessidades, pedindo assim que Deus, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu poder, com o seu perdão, venha ao nosso encontro. Oremos. Nosso Pai bendito, tu que estás no céu, reinando soberano e ao mesmo tempo presente em todo lugar, diante de ti nós colocamos, Deus, os motivos, os pedidos de oração que cada um dos teus filhos apresentam aqui neste momento diante de ti. A gente pede, Deus, que a tua vontade seja feita. A gente pede que, por favor, o Senhor haja com graça e com misericórdia, trazendo glória ao teu nome e alegria ao nosso coração. Nos dê, Deus, discernimento, nos dê sabedoria, nos dê coragem, nos dê força, nos dê maturidade, nos dê, ó Deus, tudo aquilo que é necessário para que a gente possa viver uma vida debaixo da tua vontade, do teu querer, seguindo, Deus, a tua ordem, seguindo a tua voz, sendo instruídos por ti, ó Deus, sobre cada necessidade dos teus filhos, que o Senhor venha com graça e com poder, agindo, operando, ó Deus, sobre nós, para que assim a gente experimente a cura do Senhor, o poder da ressurreição em nossas vidas. Venha sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, derramando a tua graça, o teu poder, a tua paz. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém e amém
e amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus venha ao nosso encontro, abençoando as nossas vidas e fazendo assim a sua vontade sobre todas as coisas. Vamos lá, nós vamos seguir refletindo sobre a cultura do reino. Aqui está aquilo que nós conversamos até o momento, e a gente também começou aí uma segunda rodada de reflexões a partir do Sermão do Monte, o primeiro discurso de Jesus, que aparece no Evangelho de Mateus, entre os capítulos 5 e 7. E hoje, dia 15, o tema daquilo que nós vamos conversar a partir lá de Mateus 5, do 21 até o 27, é sem dívidas. Esse é o texto para nossa reflexão. Façamos a leitura do texto bíblico, então, na Nova Versão Transformadora. A gente lê assim o texto bíblico. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não mate. Se cometer adultério, homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali, no altar. Vá reconciliar-se com a pessoa e então volte e apresente sua oferta. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo as suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz, e o juiz a um oficial, e você seja lançado na prisão. Eu lhes digo a verdade: você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Na nova versão A Mensagem, na versão A Mensagem do pastor Eugene Peterson, a gente lê assim: vocês conhecem bem o mandamento dos antigos: não matarás. Pois afirmo que qualquer que guarde rancor de um irmão é culpado de assassinato. Chame o irmão de idiota, e você corre o risco de parar num tribunal. Chame sua irmã de burra, e estará no limiar do inferno. O simples fato moral é que as palavras matam. É assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer sua oferta, e de repente se lembrar de que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta, saia imediatamente, procure um amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então poderá voltar e oferecer seu culto a Deus. Se você estiver na rua e um velho inimigo se aproximar, não hesite um segundo sequer. Tome a iniciativa de consertar a situação com ele. Afinal, se deixar que ele faça o primeiro movimento, sabendo como ele é, provavelmente você irá parar no tribunal ou mesmo na cadeia. Se isso acontecer, você terá de pagar uma bela multa para sair de lá. Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida. Façamos uma oração neste momento. Senhor, nós estamos aqui diante da tua palavra e a gente pede, fala ao nosso coração por meio dela. Que possamos olhar para Cristo Jesus, que é aquele que veio não afrouxar a lei, mas aprofundar a lei, mostrar o real sentido da lei, e que assim, ó Deus, quando somos confrontados e desafiados, que a gente encontre no Senhor também a graça para a gente perdoar, para a gente honrar, para a gente, ó Deus, em vez de ser pedra de tropeço na vida das pessoas, que sejamos bênção, que sejamos canal da tua graça sobre todas as coisas. Nos ensina, Deus, a criar uma cultura de amor, uma cultura de perdão, uma cultura, Deus, aonde, de fato, diante da face do Senhor, sejamos encorajados, desafiados a incorporar a vida de Jesus em nosso meio. Fica sobre nós, abençoa-nos, ó Deus, ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, como a gente tem feito a cada semana, a gente tem compartilhado aquilo que no livro Discipulado, um clássico da fé cristã, escrito por Dietrich Bonhoeffer, e a cada semana a gente compartilha aquilo que o autor escreveu sobre o Sermão do Monte. Eu quero compartilhar com vocês um trecho
sobre o comentário que ele faz sobre esse texto, sobre esse trecho do Evangelho que fala sobre a raiva, a ira, né, o rancor, sobre a nossa relação com o nosso irmão. E Dietrich Bonhoeffer, ele escreve assim no seu livro, Discipulado: assim, aos que querem participar da verdadeira adoração do discipulado de Cristo, resta apenas um caminho, o da reconciliação com o irmão. Quem vem ouvir a palavra e receber a comunhão, sem ter o coração reconciliado, recebe em lugar juízo. Aos olhos de Deus, é um assassino. Por isso, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. É um duro caminho esse que Jesus exige de seus discípulos. É um caminho de humilhação e vergonha, mas é o caminho a ele, o irmão crucificado, e por isso é caminho da graça. Em Jesus, a adoração e o serviço ao irmão são uma coisa só. Ele foi e reconciliou-se com o irmão, e desse modo ofereceu ao Pai o único e verdadeiro sacrifício, o sacrifício de si mesmo. Ainda vivemos no tempo da graça, pois ainda há um irmão ao nosso lado, ainda estamos com ele a caminho. Diante de nós está o juízo, ainda podemos buscar o acordo, ainda podemos pagar a dívida a quem somos devedores. Chegará a hora em que seremos julgados, então será tarde, pois aí haverá justiça e punição até o último centavo. Será que entendemos que, para o discípulo de Jesus, o irmão não é lei, mas graça? É graça poder entrar em acordo com o irmão e fazer-lhe justiça. E também é graça poder reconciliar-se com ele. O irmão é a nossa graça diante do juízo. O único que pode falar assim conosco é aquele que, como nosso irmão, tornou-se para nós graça, reconciliação e salvação do juízo. Na humanidade do Filho de Deus, foi-nos dada a graça do irmão. Que os discípulos de Jesus a considerem acertadamente. Servir ao irmão, entrar em acordo com ele, fazer-lhe justiça e conceder-lhe o direito à vida é o caminho da abnegação, o caminho da cruz. Assim, é o amor do crucificado. Portanto, essa lei só se cumpre na cruz de Jesus. Quando nós olhamos para o Sermão do Monte, nós temos refletido há algumas semanas, já há alguns meses, nesse primeiro discurso de Jesus, o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, e nós temos visto que a cada semana, o coração disso que Jesus está ensinando é a nova vida que ele mesmo coloca no nosso coração. Se antes da obra de Cristo, eu e você só tínhamos um caminho a seguir, de nos entregarmos ao pecado por sermos escravos dele, agora, no crucificado, como nosso irmão mais velho, eu e você recebemos graça não para seguir o caminho da morte, da perdição, da destruição, mas sim seguir o caminho que o próprio Cristo veio trilhar perfeitamente, para que através da sua obra, agora eu e você pudéssemos ser reconciliados com o Senhor e reconciliados com Deus. Isso vai nos levar a viver relacionamentos horizontais, baseados no perdão e no amor que recebemos no Senhor. Não é isso que João diz na sua carta? Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão é mentiroso, porque o nosso irmão, é aquilo que nós enxergamos, e ele é, como o Bonhoeffer coloca, graça de Deus, para que a gente possa, então, amar a ele, servir a ele, nos reconciliarmos com ele, assim como Deus fez com todos nós na cruz do Calvário. Quando a gente olha, então, para esse trecho, para esse texto aí de Mateus 5, a partir do versículo 21, a primeira coisa que a gente vê, queridos, que Jesus ensina, que Jesus mostra, é que a ira é o caminho da morte. O texto diz: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Aqui, como a gente viu na semana passada, Jesus não está questionando a lei de Deus, mas Jesus está questionando as interpretações superficiais sobre a lei
do Senhor. O que está em xeque aqui não é a palavra de Deus, porque na semana passada a gente viu que Jesus falou que a palavra do Senhor não passará, né? Nem um jota, nem um tio vai passar sem que tudo se cumpra. O que Jesus está falando aqui não é contra o sexto mandamento, que fala exatamente sobre não matar, sobre não assassinar o nosso próximo. A gente vê isso lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, depois se repete em Deuteronômio, falando sobre os 10 mandamentos. Lá em Gênesis, capítulo 9, também a gente vê Deus falando sobre o valor da vida humana, que nós não deveríamos tirar a vida de outra pessoa, porque isso é assassinato, isso é homicídio. O que Jesus está questionando aqui é que o mandamento de Deus que diz não mate, não estava se referindo só a matar fisicamente alguém, mas estava indo mais profundo, estava falando sobre o valor que cada vida tem diante do Senhor. Quando nós olhamos para uma pessoa, quando nós olhamos para o nosso irmão, quando nós olhamos para o nosso próximo, nós estamos diante de alguém imortal, nós estamos diante de alguém que carrega em si, ainda que o pecado tenha deformado, mas ainda assim carrega em si a imagem e a semelhança de Deus. Jesus então vai dizer: eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito ao julgamento. Aqui Jesus mostra que nós não matamos as pessoas apenas fisicamente, mas nós podemos matar as pessoas no nosso coração. Lá em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 20, Jesus vai dizer que a gente não deve se preocupar com aquilo que é externo, mas com aquilo que é interno, porque é do coração que brota, é do coração que flui toda a maldade, todo o pecado e tudo aquilo que leva a gente a nos separarmos uns dos outros. Jesus, então, vai aprofundar o sentido do sexto mandamento, dizendo que assassinar uma pessoa é quando eu carrego no meu coração, eu me encho de ira e de rancor contra essa pessoa. Jesus, e a gente tem percebido isso, ele aprofunda a lei e não afrouxa a lei. Jesus, ele realmente mostra o real sentido da lei, que era apontar para mim e para você que o sentido o último da lei era fazer com que eu e você pudéssemos amar a Deus e amar as pessoas como o Senhor nos amou. Então, o que nós vemos aí, né, Jesus falando que basta então eu mirar com o meu irmão e no meu coração já começou um processo de morte. Vejam no texto que Jesus fala sobre xingar alguém de estúpido, corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Jesus fala de insultos, de desprezo, de xingamento, de nós condenarmos alguém. Né? No original ali está a palavra raká, que os estudiosos vão dizer que é você chamar uma pessoa de cabeça oca, de estúpida, de ignorante, e carrega um sentido de você condenar a pessoa. O xingamento aí realmente a ideia de você estar diante de outra pessoa e você condenar essa pessoa ao inferno, de você insultar essas pessoas com as palavras. É interessante que na mensagem, né, o Eugene Peterson fala que a moral é essa, que as palavras, elas têm poder, né, elas têm poder de vida ou de morte. E aqui Jesus está falando, então, que quando nós insultamos, xingamos os nossos irmãos, é quando nós condenamos eles por meio do nosso discurso, nós estamos contrariando aquilo que está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Nós deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus, então, fala que a ira que nós, às vezes, cultivamos no nosso coração, esse desejo de vingança, a raiva, o rancor, é um caminho de morte. E isso começa, muitas vezes, no insulto. E isso começa, muitas vezes, no nosso coração. A gente carregando no nosso coração insultos, xingamentos contra aquele que nos fez mal. E como a gente vê, Jesus fala que não só o julgamento dos homens é que essas pessoas poderão correr, mas o próprio inferno. Né? Jesus diz, quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. E quando a gente pensa sobre a ira, é interessante que a ira entra como um dos pecados capitais, dos 7 pecados capitais. E por que a ira entra como um dos pecados capitais e Jesus aborda aqui nesse texto? Porque exatamente a ira, ela leva a muitos outros pecados. A ideia, né, dos pecados capitais, eles são aqueles dos quais dependem muitos outros. E entre os pecados capitais, a ira
está ali presente, porque a ira leva a gente a fazer outras coisas, a levar outros frutos, a levar para outros caminhos ainda mais complicados, de algo que às vezes começou no nosso coração. E é por isso que Jesus é tão radical. É por isso que às vezes quando a gente ouve isso, a gente tenta minimizar de alguma forma o que Jesus está dizendo. Mas o que Jesus está dizendo é que a ira é o caminho certo para correr ao inferno. E a única maneira da gente evitar isso, a única maneira da gente não seguir esse caminho é a graça de Deus. É a gente, ao invés de olhar para o nosso próximo com a intenção de ferir, de machucar, de xingar, de insultar, a gente olhar para o nosso próximo e enxergar nele a imagem do próprio Deus. É graça, é a graça de Deus que faz com que a gente, que antes tinha ódio no nosso coração, possa liberar perdão para aqueles que nos fizeram mal. É graça de Deus. Ao invés de eu me vingar e fazer justiça com as próprias mãos, pagar no mesmo preço, né, olho por olho, dente por dente, a graça de Deus me lembra que o caminho que eu e você somos chamados como discípulos de Jesus não é o caminho da ira, mas é o caminho da graça, é o caminho do perdão, é o caminho da reconciliação. E a segunda coisa, então, que a gente vê a partir desse texto que Jesus coloca aqui para a gente é que Jesus faz uso de um ambiente bem comum a nós. Né? Jesus fala sobre o ambiente da adoração, mas veja como Jesus fala de uma adoração com reconciliação. Olha o texto. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie-se com a pessoa, então volte e apresente a sua oferta. Veja como é interessante que a adoração verdadeira a Deus não é para tirar a gente da realidade, não é para nos enganar, não é para passar uma maquiagem naquilo que nós somos, mas a verdadeira adoração, a espiritualidade cristã sempre nos leva a arrependimento e a confronto. Quando nós adoramos a Deus, quando nós nos apresentamos diante do Senhor, nós somos confrontados e chamados ao arrependimento do nosso pecado. Eu lembro que eu comentei numa pregação um tempo atrás, falando sobre a falsa religião, que a falsa religião leva a gente a ficar em paz com os nossos pecados ou minimizar os nossos pecados. Mas aqui Jesus diz que uma pessoa ela vai até o templo, vai até a igreja, oferecer a sua oferta, e lá no momento de adoração ela se lembra que tinha alguém devendo a ela, que tinha alguém contra ela, que tinha alguém que tinha sido ofendido contra essa pessoa. Então, a espiritualidade cristã, a adoração a Deus, leva a gente a realmente escancarar aquilo que está em nós e precisa ser transformado. A fé cristã, a espiritualidade cristã, a adoração centrada em Jesus, centrada no Evangelho, não leva a gente a colocar uma pedra em cima dos nossos pecados, mas leva a gente a entregar diante do Senhor a nossa vida por inteiro. E isso vai nos lembrar de coisas e situações que nós precisamos resolver. Deixar a oferta, Jesus diz, é interessante porque isso chama a atenção, né? Ir até o templo, e muitas pessoas afastadas do templo era algo árduo, e Jesus quer realmente chamar a atenção das pessoas, né? A nossa tendência é minimizar, mas o que Jesus quer é causar realmente um rebuliço aqui. Deixe sua oferta, e primeiro vá reconciliar-se com o seu irmão, e depois, então, você volta. É interessante que lá em Gênesis 4, né, do 1 ao 7, a gente tem a história de Caim e Abel. Ambos vão até um lugar, até um altar, oferecer um sacrifício ao Senhor, e a gente conhece bem a história. Deus, ele recebe a oferta de Abel, rejeita a oferta de Caim por causa do seu coração cheio de pecado, e aquilo leva, então, Caim, cheio de ira, revoltado, a matar o seu irmão. E a gente vê, então, né, o primeiro homicídio aí na história, diante da inveja e da raiva de Caim sobre Abel, aquele que depois Hebreus vai dizer o inocente, né, que teve o seu sangue derramado, e depois Deus perguntando aonde está Abel e seu irmão, e ele responde, por acaso eu sou, né, guarda do meu irmão. Ou seja, a espiritualidade cristã que não nos leva a viver o perdão, a reconciliação e a consideração pelo nosso irmão não é fé cristã. Né? A gente tem falado isso porque isso está muito presente no Sermão do Monte, quando Jesus fala, olha, se a justiça de vocês não exceder em muito
a dos fariseus e escribas, vocês não poderão herdar o reino dos céus. Porque é exatamente isso. A espiritualidade cristã nos confronta e nos leva realmente a considerar as coisas mais importantes. A pior coisa, C.S. Lewis vai dizer isso, dos homens maus, os religiosos são os piores, porque nós estamos todos os dias lidando com a fé, lidando com aquilo que a palavra de Deus ensina, e muitas vezes isso gera no nosso coração não reconciliação, não perdão, mas inveja, ira, assim como levou Caim a matar o seu irmão. Mas o ministério que Deus nos dá, e Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18, é o ministério da reconciliação. Deus chama todos nós que fomos divididos por causa do pecado, que ficamos numa situação de alienação e de estranheza por causa do pecado. Agora, em Jesus, por meio de Jesus, por causa da obra dele, Deus agora nos envia como reconciliadores, como embaixadores da reconciliação. O pastor Hernandes Lopes, ao comentar sobre esse trecho, ele diz o seguinte: a oferta agradável a Deus precisa vir de um coração livre de ofensa e mágoa. Reconciliar-se com os desafetos deve preceder a oferta no altar. Primeiro, Deus aceita a vida do adorador e depois a sua oferta. É isso que Paulo diz, por exemplo, em Romanos, que a nossa vida é um culto agradável ao Senhor. Não mais animais são sacrificados, mas a nossa própria vida, em amor, em serviço, em testemunho ao nosso irmão, agora é o sacrifício que Deus aceita. Por isso, irmão, sempre, sempre, o Evangelho vai nos confrontar, o Evangelho vai mostrar o pior de nós, como diz aquela canção, para que assim a gente, ao perceber a nossa sujeira, ao perceber o nosso pecado, ao perceber o quão profundamente nós estamos realmente impossibilitados de consertar a nossa vida, mais precioso, mais necessário, Cristo será para nos reconciliar com o Senhor. Mas, por fim, a gente vê uma terceira e última verdade, uma terceira e última parte aí nesse texto. Jesus fala que a ira é o caminho da morte, Jesus fala que a adoração acontece com reconciliação, e aqui, por fim, Jesus fala que a adoração também envolve o perdão. O texto diz: quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo as suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz, e o juiz a um oficial, e você será lançado na prisão. Eu lhes digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. É interessante que Jesus, primeiro, ele usa um ambiente do templo, da igreja, um ambiente religioso, e agora Jesus aqui usa um ambiente, de um tribunal, de uma corte de justiça. E é interessante que lá na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar, e a gente faz essa oração diariamente, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus aqui está falando exatamente que o caminho diário que eu e você precisamos trilhar é o caminho do perdão. Aonde não há perdão constante, aonde não há perdão profundo e total, o nosso coração começa a ficar endurecido. É isso que Hebreus diz: olha, não deixem de encorajar, não deixem de advertir uns aos outros, não deixem de animar uns aos outros, de fortalecer uns aos outros, para que o pecado não endureça o nosso coração. E na oração do Senhor, eu e você somos ensinados e encorajados a todo dia perdoar as nossas dívidas, perdoar aqueles que nos ofendem, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Nós devemos perdoar as nossas dívidas, perdoar aqueles que nos fazem mal, porque é isso que Deus fez na pessoa de Cristo Jesus. É interessante que no próprio credo apostólico, a igreja cristã entendeu isso como algo central na fé cristã. Nós cremos no perdão dos pecados, nós cremos na remissão dos pecados, nós cremos que em Jesus há possibilidade de perdão, há possibilidade de nova vida. É interessante que esse texto, Jesus vai dizer isso: olha, não espere muito tempo, não espere vocês chegarem até o tribunal, pelo contrário, no meio do caminho, se acerte, no meio do caminho, faça as pazes, no meio do caminho, reconcilie-se, porque como a gente vê lá em Romanos, capítulo 13, nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o
amor. Nós devemos, irmãos, considerar esse ensino de Jesus e olhar para a nossa vida e realmente colocar a nossa vida diante do Senhor, pedindo que Ele, de fato, faça isso em nossas vidas. Que a gente não deva nada a ninguém, a não ser o amor. E por que nós precisamos pensar nisso? Porque eu e você fomos perdoados. Lá em Mateus, capítulo 18, do 21 ao 35, a gente não vai abrir aqui por conta do tempo, mas é aquela parábola que Jesus conta de dois servos. De um servo que devia muito dinheiro para o seu patrão e implora pedindo perdão, dizendo que não tinha condições de pagar. E o patrão, então, vai lá e perdoa a dívida, né, exorbitante, astronômica daquele homem. E depois ele tinha um servo que trabalhava com ele que devia um valor, mas muito menor do que aquilo que ele estava devendo para o seu patrão. E da mesma forma, aquele servo pede, implora perdão, mas aquele cara lança ele na prisão e não diz que ele não sairia de lá até pagar o último centavo. Quando a gente olha para essa história retrata exatamente isso. Por que nós devemos perdoar? Por que nós não devemos alimentar rancor, raiva no nosso coração daqueles que nos fizeram mal? Porque em Cristo, eu e você fomos perdoados. Porque em Cristo, eu e você não temos mais dívidas diante do Senhor. Porque em Cristo, aquilo que para nós era impossível de ser pago, foi pago pelo próprio Deus na cruz do seu Filho. Por isso que eu gosto muito dessa frase de C.S. Lewis, quando ele diz: ser cristão significa perdoar o imperdoável, pois Deus perdoou o imperdoável em nós. Ser cristão significa ser lembrado que Deus, totalmente santo, justo e sem pecado, perdoou a nossa dívida que tinha um valor tão grande que nenhum dinheiro deste mundo, que nada neste mundo, que nenhum ser deste mundo poderia pagar, ao ponto de Deus entregar aquilo que ele tinha de mais precioso, o seu Filho, para morrer na cruz, para trazer perdão para mim e para você, que éramos inimigos do Senhor, mas que em Jesus fomos perdoados. Qual que é o caminho para que eu e você perdoe? Qual que é o caminho para que eu e você não sigamos o caminho da ira, da vingança, de fazer justiça com as próprias mãos? É ser lembrado continuamente que Deus não se vingou de nós, que Deus não nos tratou como a gente merecia, mas que na pessoa de Cristo Jesus, eu e você, fomos perdoados para agora poder perdoar. Eu termino, queridos, com essa citação que diz assim: por que não devo desonrar, odiar, ofender ou matar meu próximo? Por que não posso fazer, nem por pensamentos, palavras ou gestos, e muito menos por atos, uma morte injusta? Mas devo abandonar todo o desejo de vingança? Por quê? Porque quando olhamos para Jesus, ele pagou até o último centavo. Porque Jesus suportou o cálice da ira de Deus e na cruz tomou o nosso lugar. Porque Deus deveria nos matar, ele seria justo nisso. Mas ao invés disso, Jesus morreu por mim e por você. Agora somos reconciliados com Deus e com as pessoas. Jesus nunca assassinou ninguém. Ele nunca quebrou esse mandamento em nenhum deles, mas ele pagou com a sua vida. E ao invés de ficarmos mortos, ele nos deu vida. O inocente tomou o lugar dos culpados. E hoje, eu e você somos chamados a promover a vida, pois foi isso que Deus fez. Quando olhamos para Jesus, vemos que o nosso Deus é um Deus de vida, que protege e promove a vida. Com esse trecho de um sermão que eu preguei ano passado, baseado nos 10 mandamentos, eu quero lembrar você, por que nós podemos perdoar? Porque Deus nos perdoou em Cristo Jesus, e agora eu e você temos graça suficiente para não mais seguirmos o caminho da morte, da vingança, da ira, do rancor, da raiva, mas seguir o caminho do perdão que Deus nos oferece na pessoa de Cristo Jesus. Amém? Queridos, como a gente sempre tem colocado a cada semana, lembre-se, né, das bem-aventuranças, qual caminho eu e você temos seguido, que cada uma dessas virtudes, que somente é possível à medida que Cristo habita em nós por meio do seu Espírito Santo, que a gente possa trilhar realmente o caminho
que nos leva a viver como sinalizadores do reino de Deus em um mundo cheio de ira, em um mundo cheio de rancor, de raiva, que a Igreja de Jesus seja realmente um sinal, seja realmente uma luz no meio dessa escuridão. Amém? Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos. Pai Santo, graças te damos pela tua palavra. Continua falando ao nosso coração. Som do nosso coração. A gente sabe que perdão não é uma coisa fácil. Principalmente, Deus, quando fomos ofendidos injustamente, principalmente quando não fizemos nada para merecer injustiça. Mas mesmo assim, Senhor, nós queremos entregar tudo diante do Senhor, o justo juiz. Da onde vem o nosso socorro, da onde vem o nosso abrigo, da onde vem a nossa esperança. Que cada irmão e cada irmã possa nutrir o perdão. Livra-nos de mágoa, de amargura, livra-nos de alimentar pensamentos que não vêm do Senhor contra qualquer pessoa, mas que a gente possa, Deus, lançar tudo sobre Ti, que tem cuidado da gente. Fica sobre nós. Em Teu nome, Jesus, nós oramos. Amém e amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu convido você a fazer junto comigo essa oração, todos a uma só voz. Vamos lá? Vela, ó Senhor amado, pelos que trabalham ou vigiam ou choram essa noite. Ordena que os teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos. Cristo Senhor, dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão perto da morte. Consola os que sofrem. Compadece dos aflitos. Defende os alegres. Tudo isso te suplicamos, somente por teu grande amor. Amém e amém. Eu convido você a fechar os seus olhos neste momento. Deus nosso Pai, enviaste ao mundo a palavra da verdade e o Espírito da santidade para revelar aos homens o mistério admirável do teu ser. Concede-nos que na profissão da verdadeira fé reconheçamos a glória da eterna Trindade e adoremos a unidade na sua onipotência, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Criador do céu e da terra, como resgataste Daniel dos leões, protege-nos do diabo que nos consumiria. Como salvaste Noé do dilúvio, livra-nos de nos afogarmos em tribulações. Tu nos libertaste do poder do pecado, abençoaste o trabalho de nossas mentes e mãos, e nos deste a vida eterna. Tudo isso, através de Jesus Cristo. Nós te louvamos e agradecemos, agora e sempre. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que possamos a cada dia viver a nossa vida fundamentada na graça e no amor de Deus e no perdão que eu e você recebemos, o perdão esse que traz a todos nós o poder para também perdoar aqueles que nos ofendem. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração, fique na paz, que o Senhor nos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua continuação de semana. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Até ontem, tudo estava certo. Agora não está mais. Sua liberdade, vida social, planos, tudo mudou. Cada dia uma nova notícia. E você já não sabe em qual delas acreditar. É tanta informação, tantos sentimentos ao mesmo tempo. O medo te invade como um vírus. Mas não entre em desespero. Mesmo que o mundo não seja mais o mesmo. Mesmo que você não puder fazer nada por isso. Calma. Existe uma paz maior que o medo. Uma paz acessível, presente, que te ajuda a superar isso. Descubra essa paz em Jesus.